Oi, amores, tudo bem com vocês? É o que vocês leram mesmo aí no título. Nós ganhamos uma casa de presente de Deus. Sim, a nossa casa própria. E eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes, gente, dá um like. Não esqueça de se inscreverem, gente, pra engajar ainda mais o meu canal, tá bom? Bem, eu disse que foi Deus que nos deu a casa, porque sim, eu acredito que Ele usa pessoas para ser um canal de bênção na nossa vida. Há um versículo na Bíblia que diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas que se movem é por conta dele. E eu só tenho palavras de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e para essas pessoas que foram nossos abençoadores. Quando eu e meu marido nos casamos, a gente morou na casa dos meus pais. Então, a gente ficou lá um período. Só que assim, sempre me dei muito bem com a minha mãe. Mas com o meu pai, a gente sempre tinha conflitos. Por conta que ele tinha adoração, gente, pelos meus filhos. E ele se achava no direito de se envolver na educação dos meus filhos. Então ele tirava a minha autoridade, sabe? Eu orientava de um jeito, ele orientava de outro. Então assim, entre outros conflitos, nós até mudamos da casa dele para o fundo de uma igreja. Lá nós fomos caseiros durante mais de 2 anos. Foi bênção para a nossa vida, sim, porque a gente conseguiu juntar um dinheiro. E aí depois a gente retornou de novo para casa do meu pai, porque ele vivia, sabe, chorando por causa dos meus filhos e sempre arrumava uma coisinha aqui ou uma ali para ficar falando. Então a gente resolveu voltar para casa do meu pai, só que aí com o dinheiro que a gente juntou, a gente comprou alguns móveis que a gente estava precisando, uma máquina de lavar. Então esses anos que a gente morou na igreja foi bênção para nossa vida, sabe? E eu tenho muito a agradecer ao nosso pastor da época, porque não era só nós que estávamos desejosos de morar lá, tinha mais casais e eles acharam por bem nos escolher, mas é porque tudo já tinha um plano, né? Deus estava no controle de tudo. Então, gente, mas aí eu voltei para casa do meu pai, até eu lembro que o pastor falou na época assim, mas seria bom se vocês saíssem daqui para casa própria de vocês, né? Mas eu falei assim, que era um sonho muito distante, porque a gente não tinha recurso nenhum mesmo, nenhum. Então a gente voltou para casa do meu pai. O meu marido trabalhava muito tempo com uma família, um casal de doutores, e só que ele foi mandado embora, gente, porque eles tiveram um conflito e acharam por bem, né, mandar ele embora. Com o dinheiro que ele pegou na época, a gente investiu no terreno que a gente mora hoje. E assim, gente, uma atitude que muita gente reprovou. Por quê? A gente tinha 2 crianças pequenas, ele estava desempregado e a gente gastou o dinheiro que ele tinha pego. Ou seja, a gente tinha dado um passo muito grande. A gente sempre ousou correr atrás dos nossos sonhos. E aí, eu lembro que ele prestou um concurso para o Correios, ele foi bem classificado, foi chamado logo no começo. Então, ele precisava passar no alguns testes, né, de volante para ser motorista no Correio. E nesse período dos testes eu fiquei sabendo dos benefícios, né, por meio da esposa do pastor que trabalhava lá. Gente, sem mentira nenhuma, eu me imaginava passando aquela camiseta amarela e aquela calça azul. Eu já me imaginava passando, sabe, pro Jurandir usar no trabalho. E aí ele chegava, olha, passei nesse teste, passei nesse. Aí foi fazer os exames de saúde. Passei nesse, passei naquele, passou na audição, né, porque homem às vezes parece que não escuta, a mulher fala, tem coisas que parece que ele não escuta, passou. Eu falei, então já tá com o pé dentro dos Correios. Mas, gente, pra nossa surpresa, quando ele foi fazer o último exame, que era o da coluna, eu lembro que nesse dia eu tava na casa da minha irmã, ansiosíssima de receber a ligação dele e a gente comemorar. E aí ele ligou com uma voz triste, falando que estava em casa. Eu já fui perguntando, e aí, você passou? Ele, aqui em casa a gente conversa. Eu, não, mas adianta aí, eu tô ansiosa. Aí ele falou, não. Aí eu falei, primeiro é brincadeira dele, né? Porque ele vivia e vive, né, fazendo brincadeiras. Então, quando acontece uma situação real, a gente, né, acha que tá brincando. Fui pra casa com as crianças, quando cheguei lá, gente, ele tava tão atordoado que eu lembro que ele tava na pia fazendo café e ele tava colocando o pó, era o açúcar, assim, no lugar errado. E eu, o que você tá fazendo? E aí ele falou que ele tava, né, ele não esperava, né, porque tinha tudo, gente, tinha tudo pra dar certo, né, tudo que vocês imaginam tinha, porque tinha uma pessoa lá dentro, né, o nosso pastor e um familiar dele, que era uma pessoa grande lá dentro, né, que tava já direcionando também. E eu pensava, Deus tá direcionando tudo, então vai dar certo. Então
ele falou que quando ele saiu de lá, ele ficou tão atordoado que ele não sabia para que lado ele ia, né? Uma pessoa até ofereceu uma carona para ele. Então, gente, eu lembro que eu entrei no meu banheiro e eu comecei a chorar. Eu lembro, gente, que eu brigava com Deus. Eu fiquei de mal de Deus por uns dias. E eu falava que como pode o Senhor, se o Senhor quisesse, o Senhor colocava ele lá dentro. Quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. E aí eu usava todos aqueles versículos que a gente ouvia na igreja. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E eu chorando, brava com Deus, sabe? E eu já tinha até dado testemunho de tanta certeza que eu tinha que essa bênção era nossa. Aí, gente, imagina, ele desempregado e a gente morando lá com meus pais, nunca faltou nada, gente, porque Deus sempre proveu na nossa vida, a provisão sempre chegou na nossa casa. Eu lembro que eram pessoas que chegavam lá com coisas que só eu e meu marido sabia. Por exemplo, um remédio que a gente estava precisando, chegava alguém no portão. Eu lembro que o Jurandir estava fazendo o último leite em pó na pia. E eu lembro que eu até abri o armário e falei, nossa amor, nosso armário tá cheio, nosso celeiro tá cheio. E ele falava assim, mas o leite só vai dar para hoje. E gente, questão de minutos, ó, o meu marido é testemunha, né? Se não, ninguém ia acreditar, eu tenho uma testemunha, né? Nós somos a testemunha um do outro, eu e meu marido. E aí eu lembro que bateram palma no nosso portão. E um amigo nosso levou uma lata, gente, grande, sei lá quantos quilos que tinha, será 5 quilos, 10 quilos, era uma latona bem grandona, assim, de leite. Então, assim, nunca faltou a provisão. Mas, tava desempregado, né, gente? E a gente precisava pagar conta com criança pequena. Mas, gente, a gente tem uma surpresa. O patrão, o ex-patrão do meu marido, chamou ele novamente para trabalhar para ele. Ai, gente, que alegria, né? Porque agora a gente tinha um terreno e agora ele estava empregado. Então, aquela preocupação toda que a gente tinha foi acabando, né? Mas o sonho de ter a casa própria, a gente era latente no meu coração. Eu pensava nisso o tempo todo. Eu lembro que eu orava junto com as irmãs. Eu lembro que uma irmã muito querida, nossa, a irmã do Clay. Eu lembro que eu falava, irmã, me ajuda em oração, sabe, para que Deus prepare a nossa casa. Ela falava assim, Rose, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, a sua casa já existe no mundo espiritual, só falta chegar o tempo certo de você receber. E eu, olha, gente, de verdade, eu tomava posse dessas verdades, sabe, eu me apropriava dessas palavras. E aí tinha uma inquilina da minha mãe, que ela gostava muito de mim, gostava muito dela, então a gente sempre vivia batendo papo. Um dia ela estava no tanque lavando roupa, e aí ela contou pra mim que ela não tinha necessidade nenhuma de estar morando numa casa de 2 cômodos, né, alugada, sendo que ela tinha uma casa grande, né, uma casa boa. E aí eu questionei ela, por que então que você, né, mora aqui na minha mãe? Aí ela explicou que o filho dela se envolveu num assunto muito sério, né. Então, assim, ele acabou se envolvendo, gente, num processo de terceiros, que não era nem com ele. E aí eles tiveram que mudar da casa urgente. Então, eu falei até pro meu marido, eu falei, nossa, meu pai não pode nem saber dessa história, porque meu pai era muito medroso, gente. O meu pai, uma vez, ele foi embora pro Paraná, sabe? Deixou a minha mãe, coitada, depois teve que correr atrás em vender as coisas para poder ir atrás dele, por medos. Não era nada sério, gente, não era nada grave. Só uma discussão boba que houve com o vizinho, ele foi embora com medo. E então, eu falei, nossa, amor, o pai não pode nem saber dessa história, porque se ele souber, ele vai nem aceitar, né, a inquilina aqui. E aí, o meu marido, gente, ele compartilhava tudo das nossas vidas com os patrões dele, porque ele tinha uma vivência diária, né? Então ele era mais do que um empregado. Os patrões dele, gente, sempre foram muito carinhosos, sabe? Com toda a família, com os meus filhos. Gente, com os patrões, condições financeiras deles. Eles iam no aniversário dos meus filhos, na nossa casa simples, gente, e comia ali das coisas simples, sabe? No aniversário dos meninos, eles davam bons presentes. Quando o João nasceu, o filho dele deu pra gente um salário, né? Eu lembro que na época meu marido ganhava 600 e alguma coisa. Eu lembro que ele era um cheque de 600 pro meu marido, e eu falava assim pro meu marido, não vamos gastar esse dinheiro agora, porque eu tô achando que isso é um adiantamento do seu pagamento. E ele não, ele falou que era um presente. Então, assim, eles sempre... Eu trabalhei também um período pra doutora Marisa, se ela estiver assistindo esse vídeo. Um beijo, meu amor. Tenho tanto carinho por vocês e uma gratidão eterna. Infelizmente, o doutor Carlos hoje, ele é falecido. Então, eu trabalhei 1 ano pra ela. Ela me chamou de secretária, gente. Ela me chamou de secretária. Então, muito carinho.
E aí, voltando ao assunto, né? Então, meu marido compartilhou com eles. E aí, a dona Marisa, ela foi tocada, né? Ela tem muito a ver com isso. Então, o doutor Carlos falou pro Jurandir pra gente escolher uma casa que ele ia pagar o aluguel pra gente. Olha só, gente. E melhor, ele iria construir uma casa pra nós, no nosso terreno, gente. Gente, quando meu marido me contou, foi a maior alegria da minha vida. Gente, eu lembro que eu chorei, eu agradecia tanto a Deus. Gente, desculpa, peraí. Eu lembro, gente, que eu dava pulos de alegria. Dias antes disso, minha sogra apareceu com um jovem na minha casa. E esse jovem, simples, ele mancava de uma perna, ele tinha uma deficiência. Ele falou que queria orar com a gente. Eu não sei se você acredita nisso. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar em profecias, sabe? Profecias assim de homens. Mas eu acredito que existem aquelas que são reais, sim, que Deus usa. E eu lembro que ele orou pela gente. E aí ele falou assim: conta nos dedos os dias que vocês vão sair daqui. Ele não perguntou se aquela casa que a gente morava era nossa, se a gente já tinha uma casa. Ele simplesmente afirmou que a gente mudaria para uma outra casa. E a minha amiga também, ela havia ido em casa, e sem eu comentar nada com ela, ela disse que tinha tido um sonho comigo. E ela falou que sonhou que ela entrava numa casa que era nossa, e era uma casa grande, e era uma casa com vários cômodos. E aí eu contei pra ela desse jovem que foi lá em casa, né? E só, gente, que eu achei assim, eu meio que duvidei, porque ele mandou contar nos dedos os dias. Então, mesmo que eu contasse os dedos das duas mãos, daria 10 dias. Em 10 dias, gente, da onde que nós ia conseguir um dinheiro para construir uma casa? Não havia recurso, gente, não havia nenhuma esperança pra gente, a não ser em Deus. Então, a gente foi escolher uma casa do meu gosto, uma casa com azulejo na cozinha, no banheiro, piso, sabe, vários cômodos, uma lavanderia grande. E durante um ano ele pagou o nosso aluguel, enquanto ele ia construindo a nossa casa. Gente, toda semana ele assinava cheque, seja para mão de obra do pedreiro, seja para compra de materiais. A nossa casa foi colocada a laje todinha, gente, na época, com caminhão, né? Porque geralmente era em latas que as pessoas usavam, enchia na lata. E a nossa casa, ele contratou um caminhão para fazer nossa laje. Aqui onde a gente mora, poucas casas, eu não lembro de nenhuma casa que tinha garagem. E ele mandou fazer uma casa com garagem, tinha um portãozão grande, era uma casa bem fechada, bem segura, com toda no azulejo, no piso, as portas das janelas a gente escolheu, né, do nosso gosto. E, gente, quando a casa estava prontinha, que levou um ano, a gente mudou pra cá, pra casa de baixo. Fala se esse Deus não é lindo, se esse Deus não é maravilhoso. Ele usou, sim, o Dr. Carlos e a Dona Marisa para ser um bênção em nossa vida. E eu tenho certeza, gente, que eles semearam algo que deu frutos. Eu acho que o Dr. Carlos ele não morreu sem antes escolher o fruto, né? Desse bem que ele causou na nossa vida. E foi um bem, gente, tão grande que até hoje a gente tem reflexo disso, porque hoje a nossa casa não é só a casa de baixo, a gente tem uma bela casa, né? Porque depois a gente foi tendo condições eu vou fazer um outro vídeo, tá bom, gente? Testemunhando sobre o curso na faculdade que eu concluí, sobre o concurso público que eu passei, sobre a minha profissão. Eu vou contar esse testemunho, gente, não percam, porque eu sei que isso daí vai edificar a fé de você que tá aí do outro lado também, numa situação semelhante à minha, sabe? Sonha em ver as coisas acontecer. Olha, você já deu um passo que é sonhar. Agora o segundo passo é crer. E também ir atrás, porque o meu marido trabalhava com essa família, né? Então também teve o esforço dele, né? De ir atrás do trabalho. Então, junta, sabe, esses passos que a gente dá e o auxílio divino, né? Preparando meios, tocando nos corações e a gente realiza os nossos sonhos.
Eu tenho a minha casa própria. E hoje eu abençoo meu filho. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Eu tentei ser breve porque eu quero que vocês acompanhem todo esse testemunho, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo testemunho.